Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, uma pessoa comentou naquele meu vídeo sobre a volta de Jesus, citando um versículo de Atos, capítulo 1, onde aqueles anjos falam para os apóstolos: da mesma forma que viste Jesus subir, o vereis vir. Então eles acreditam que isso aí seria uma volta futura de Jesus. E é isso que eu vou analisar aqui com vocês. Primeiro ponto: a vinda de Jesus era em dois sentidos. Primeiro era estar presente, através da igreja, que nem eu mostrei naquele vídeo, né? O termo parúsia é estar presente, não precisa ser fisicamente. E segundo propósito da vinda dele, não volta, mas vinda, era trazer juízo sobre Jerusalém. A gente vê o Novo Testamento inteiro, Jesus usando metáforas e figuras de linguagem, falando que Jerusalém seria destruída. E algumas dessas metáforas os cristãos não percebem. Como por exemplo, vamos começar aqui com Marcos 14:62. Aqui é Jesus sendo interrogado por Caifás, o sumo sacerdote. Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Isso daqui, pessoal, harmoniza com Apocalipse 1:17, que fala assim: eis que ele vem com as nuvens. Deixa eu ver se é 17... É versículo 7, perdão. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Amém. Vamos começar com Marcos. Caifás pergunta para Jesus: és tu o Messias, né, tal, o Filho de Deus? Ele diz: eu sou, e vereis. Vereis. Com quem que Jesus está falando aqui, pessoal? Respondendo a pergunta: de Caifás, o sumo sacerdote. Então nós temos dois pontos aqui. Primeiro, uma determinação de tempo, que Jesus iria vir enquanto Caifás ainda estivesse vivo, porque ele falou para Caifás: vereis o Filho do Homem. Segundo, que seria uma coisa que o próprio Caifás iria ver. Aí eu pergunto para vocês: é um evento futuro? Não, não é um evento futuro, porque Caifás iria ver. A não ser que você seja cristão e acredite que o seu Jesus mentiu. Caifás pergunta uma coisa para ele, ele responde: você vai ver o vindo do céu. Então Jesus mentiu? Primeiro ponto. Em Apocalipse fala que ele seria visto por aqueles que os transpassaram. É uma referência aos judeus e aos romanos. E aos judeus ele fala: e as tribos da terra. A tribo é uma referência aos judeus, porque os judeus é um povo que era constituído por 12 tribos. Pelo menos é assim que se entende segundo a Bíblia. Essas pessoas que transpassaram Jesus há mais de 2000 anos, elas estão vivas? Uma pergunta honesta que eu faço. Não tem aquele soldado que espetou a lança em Jesus e saiu água e sangue? Ele está vivo até hoje? Aquela geração, tem alguém vivo até hoje? Então aqui nós temos mais uma determinação do quê? De tempo. Que as pessoas veriam aqueles que transpassaram. Então, isso aconteceria naquela época. Só que os dois versículos falam em vir nas nuvens. E aí, Ronaldo, como é que fica? Porque Caifás não vê ele vindo nas nuvens. E aqui no Apocalipse também. Se é para aquela geração, como é que fica? Vir nas nuvens, pessoal, é só uma figura de linguagem. É que nem ladrão. A Bíblia fala que Jesus vem como um ladrão. Quer dizer que Jesus vai vir roubando as pessoas? Mão na cabeça, passa o celular. Não, pessoal, vir como ladrão quer dizer que ele vai vir repentinamente. Porque a gente nunca sabe quando um ladrão vai aparecer. Quando você viu roubo aqui na minha casa, roubo de fio, roubo de cano de esgoto, etc. Então a gente nunca sabe quando vai aparecer um ladrão, é de repente. Então vir como ladrão é uma figura de linguagem. E vir nas nuvens é uma linguagem bíblica que significa vir em juízo contra um povo ou alguém. Quer ver? Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vou começar com Isaías. Isaías 19. Aqui Isaías 19, Deus está lançando um oráculo contra o Egito, tá? Aqui é o profeta Isaías, está falando contra o Egito. O texto já começa dizendo, ó, oráculo a respeito do Egito. Deus, montado em uma nuvem veloz, vai ao Egito. Deus ia vir numa nuvem.
Alguém viu Deus montando numa nuvem? Deus não é espírito, pessoal? Pode Deus vir montando numa nuvem, sendo que nuvem é água, é só vapor de água? Mas é o que diz o texto, ó. Deus montado numa nuvem veloz vai ao Egito. Os deuses do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios se derrete no peito. Excitarei egípcios contra egípcios. Não lembra Jesus no sermão profético? Nação contra nação, reino contra reino? Eles lutarão entre si, irmão contra irmãos, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino. É que nem Jesus no sermão profético. Então o que Deus está falando aqui quando ele fala que vai vir montado numa nuvem contra o Egito? No mundo antigo, pessoal, até hoje, mas vamos contextualizar na época. No mundo antigo, as pessoas tinham medo de tempestades fortes, porque tempestades fortes sempre causam destruição. É por isso que eles acreditavam que tinha uma divindade lá em cima que mandava chuva para a terra, ou raio, etc. Por exemplo, na mitologia grega era Zeus, né, que mandava raio. Na mitologia nórdica era Thor, e assim por diante. Então as nuvens, quando formavam-se nuvens pesadas no céu, eles ficavam apavorados, porque eles sabiam que havia uma chuva muito forte, uma tempestade, que poderia destruir tudo. Tanto que tem o mito do dilúvio, que não é só na Bíblia, né? Tem mais de 500 relatos no mundo antigo de um dilúvio que causou a destruição de quase tudo que a humanidade tinha. Então, vir nas nuvens é uma figura de linguagem que significa destruição de um povo ou de uma geração. Basicamente isso. Que nem aqui, ó. Isaías falou que Deus veio cavalgando contra o Egito para causar o quê? Guerra no Egito. Guerra. Egípcio contra Egito, cidade contra cidade, reino contra reino. Então, vir nas nuvens significa isso. Vou colocar aqui guerra também, né? Guerra é uma figura de linguagem de nuvens. Vamos ver mais evidências na Bíblia? Agora eu estou parecendo o Rodrigo Silva. Evidências. Vamos ver agora no nosso programa Evidências. Vamos ver aqui, ó. Jeremias 4:13. Jeremias 4, versículo 13. Aqui a Bíblia coloca uma epígrafe que é a invasão vinda do norte, tá? Deixa eu ver se eles mencionam de quem aqui, ó. Eles não falam de que povo que é. Eles falam que não é de um povo determinado, mas é uma invasão de Israel que veio do norte. Aí no versículo 13, Jeremias fala assim: eis que ele avança como nuvens. Aqui, ó. Nuvens. Seus carros são como furacão. Seus cavalos são mais velozes que a águia. Ai de nós que estamos perdidos. Purifica o teu coração da maldade, Jerusalém, para que seja salva. Até quando abrigarás em teu seio teus pensamentos culpáveis? Deixa eu ver o versículo 9 aqui para vocês entenderem do que ele está falando. Naquele dia perecerá o coração do rei e o coração dos chefes, e os sacerdotes serão perturbados e os profetas se espantarão. Ele não situa quem que é o povo que veio do norte, mas o fato é que aqui no versículo 13, ó, ele fala que esse povo avança como as nuvens. E o que esse povo ia fazer em Jerusalém? Destruição, guerra. Então é isso que significa vir nas nuvens. Vamos ver mais um exemplo, ó, Joel 2:2. Joel é um livro chato de achar aqui na Bíblia. Ele é um livro pequeno. Ageu, herança de Zacarias, Sofonias, Abacuque, Miqueias, Amós, Joel. Aqui é sobre o dia do Senhor, tá? Um julgamento de Deus sobre Jerusalém. Tocai a trombeta em Sião, dai alarme à minha montanha santa. Tremem todos os habitantes da terra, porque está chegando o dia do Senhor. Sim, está próximo. Um dia de trevas e de escuridão. Eu não falei que o Apocalipse seria um dia de trevas? Joel condena quem fica querendo Apocalipse. Um dia de nuvens e de obscuridade. Como a aurora se espalha sobre as montanhas, um povo numeroso e poderoso, não existiu jamais outro como ele, nem tornará a existir. Então aqui, ó, um dia de nuvens e de obscuridade. O que o profeta está anunciando aqui? A destruição de Jerusalém. Guerra. E por fim, Ezequiel 38:9. Acho que todos vocês conhecem a profecia de Gog e Magog, né? Alguns até esperam que ela vá acontecer hoje, né, no tempo moderno. Mas enfim, independente disso, olha o que diz sobre Gog e Magog. Eu vou ler a partir do versículo 8.
Após muitos dias será convocada, após muitos anos, aqui é Gog, tá? Virá uma terra recuperada da espada, Israel, que veio dentre muitos povos sobre os montes de Israel, reduzidos às ruínas por longo tempo. Saídos dentre os povos que vêm junto com Gog, habitam em segurança todos eles. Subirás como uma tempestade, aqui é Gog e os povos que estão com ele, e virás como uma nuvem, aqui ó, virás como uma nuvem, que vai cobrindo a terra, tu com todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Então Gog ia vir como uma nuvem contra Israel. O que o profeta Ezequiel está falando? Que ia ter destruição e guerra em Israel. E Jesus é a mesma coisa, quando ele fala, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, ele está anunciando para Caifás destruição, guerra, a queda de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Agora, e o que tem a ver isso com Atos, Ronaldo? Atos dos Apóstolos? Vamos ver lá agora o livro de Atos que foi citado. Acho que deu para entender aqui, né, que isso aqui significa destruição. Viu como eu ensino bem, pessoal? Deem like aí no vídeo, tá? É só o que eu peço aqui no canal. Vocês podem ver que eu não peço dinheiro. Trago um puta conteúdo para vocês, né? Coisa que escolas dominicais não ensinam, igrejas não ensinam isso. Então deem like aí no vídeo para dar uma forcinha, tá bom? Vou ler a partir do versículo 9, Atos capítulo 1. Dito isto, foi elevada a vista deles, é Jesus subindo para o céu, e uma nuvem o ocultou. Então Jesus subiu e ficou uma nuvem, ocultou ele. Nuvem. A seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, quando ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se juntos deles, e lhes disseram, homens da Galileia. Com quem que ele está falando aqui, pessoal? Os apóstolos, homens da Galileia. Por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Primeiro, o cristão moderno hoje em dia, eles são homens galileus? Vocês são homens galileus? Porque ali aqueles 2 homens estão falando com os apóstolos. Homens galileus. E aí ele fala do mesmo modo. Do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele vai vir do mesmo modo. Qual foi o modo que Jesus subiu? Na nuvem. A nuvem ocultou ele. Então qual era o modo que ele ia vir? Nas nuvens. Simples. Ele quer dizer que ele ia vir trazer juízo sobre aquela geração. Então os apóstolos tinham aquele período para pregar o evangelho, porque eles sabiam que ia vir o juízo de Jesus sobre aquela geração que Jesus chamava de geração má e perversa. Então quando você vê essas imagens ilustrativas, filmes, desenhos, pregações na igreja de Jesus vindo literalmente nas nuvens do céu, vocês lembrem disso, ó. Eles estão literalizando uma expressão de uma época. Se eles acham que Jesus vai vir literalmente no céu, eles vão ter que responder essas 3 perguntas. Primeiro, por que Caifás não viu? Jesus mentiu para Caifás? Caifás vai ser ressuscitado antes de Jesus voltar? Por que Caifás não viu? Porque ele falou para Caifás. Segundo, por que os que transpassaram ele também não viram? Porque eles não estão vivos até hoje. Jesus vai ressuscitar essas pessoas que transpassaram ele, só para elas verem ele vindo com as nuvens do céu? E terceira pergunta, se eles acham que aqui é literal, por que eles não tomam como literal vir como um ladrão? Lembrando que esse como é comparativo, nos 2 textos, tá? Nas 2 expressões. Então se vir nas nuvens é literal, por que vir como um ladrão não é literal? Então é muito fácil, quando Jesus voltar ele vai ser preso, ele vai vir como um ladrão. Então é só você ver alguém que está com máscara, com arma na mão, com uma touca ninja, é Jesus, pronto, porque ele falou que ia vir como um ladrão. Você não sabe como o crente ele segue um duplo padrão? O crente pega isso aqui como uma expressão, né, da vinda de Jesus, e isso aqui eles pegam como literal. Sendo que nós temos várias passagens que falam de nuvens aqui, até Gog ia vir nas nuvens contra Israel, e em todas as passagens que nem nós vimos aqui, significa isso, destruição e guerra. Nenhuma é literal. Tá? Acho que deu para entender, né? Uma bela aula. Tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.